Olá, meus alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Tranquilos? Bom, isso aqui é uma primeira experiência de gravar uma videoaula. A gente está há um bom tempo afastado, né, das aulas, mas provavelmente as aulas irão retornar, então eu estou começando a treinar, gravar umas videoaulas para a gente ter um material à disposição dos estudantes durante a disciplina. E nessa primeira aula de hoje, a gente vai tratar do texto que é central para essa disciplina de cidadania e política no Brasil, que é o texto Citizenship and Social Class. Esse é o texto que, de certa forma, vai dar a base, né, para a discussão liberal sobre o que é cidadania. Certo? E a gente vai estender também essa discussão para o que é cidadania no Brasil. É importante dizer que esse livro, né, um livro que foi publicado no começo dos anos 50, é fruto de uma conferência, né, que o Marshall realizou em 1949. E é um livro que veio, essa conferência, né, veio a ser publicado no Brasil no final dos anos 60, com o nome de Cidadania, Status e Classe Social. Né? O livro é Cidadania e Classe Social, mas o capítulo específico que a gente vai tratar aqui é Cidadania, Status e Classe Social. Bom, esse momento, né, começo dos anos 50 na Grã-Bretanha, é um momento muito especial, né, do pós-guerra. A gente viu, né, quem pôde acompanhar essa disciplina no começo, na primeira semana de aula, aliás, a única semana que nós tivemos até agora, a gente assistiu um filme, né, do cineasta Ken Loach, chamado Espírito de 45, que ele trata da ascensão, né, do Partido Trabalhista inglês na Grã-Bretanha, né, na eleição de um primeiro-ministro trabalhista. E a transformação muito profunda que isso ocasionou, né, entre eles, né, a nacionalização das minas, a nacionalização das ferrovias, a criação do NHS, né, o sistema de saúde, National Health System, sistema de saúde. Então, toda a criação de um estado de bem-estar social por um partido que se reivindicava, né, durante a campanha e mesmo no governo como um partido socialista. Né? Então, é nesse contexto que o Marshall vai produzir esse seu capítulo, tá certo? E é interessante, né, que ele vai falar sobre a construção histórica dos direitos, né, no Reino Unido. Então, é um livro que ajudou a compreender a construção de classe social, e a relação da cidadania com a classe social. Então, a cidadania é algo que é independente da classe, uma construção que é independente da classe. Então, esse é um conceito muito amplo, né, para ser entendido profundamente, mas ele vai dividir a cidadania. Vai entender que o cidadão é aquela pessoa que goza de três conjuntos de direitos centrais, direitos cruciais para esse indivíduo se tornar um cidadão, que são os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Com relação aos direitos civis, ele vai dizer que são muito inspirados, né, na independência dos Estados Unidos, na Revolução Francesa, outros movimentos revolucionários, tipicamente burgueses, na verdade. Né? A burguesia é quem vai ter acesso, primeiro, a esse conjunto de direitos. O que são esses direitos? Primeiro, o direito a um judiciário, né? Acesso a um judiciário, a um poder, que vai decidir sobre demandas, disputas, né? A propriedade da terra também, o direito civil, né? A propriedade, né? É também o direito civil, a liberdade religiosa, uma série de direitos, o habeas corpus, né? Uma série de direitos civis que esses são conquistados primeiro pela burguesia, né? Para fazer frente à nobreza, para fazer frente ao Estado absolutista. Né? Uma vez conquistados os direitos civis, se avança na conquista de direitos políticos. Né? Então, que só são possíveis, na visão do Marshall, né, de serem conquistados a partir da conquista dos direitos civis. Então, os direitos políticos é o momento em que as pessoas podem se organizar politicamente, né, em partidos, em sindicatos, podem disputar eleições, podem votar. Né? Então, ao longo de todo o século XIX, houve uma consolidação, um avanço desses direitos, a extensão do sufrágio, a possibilidade de organização de sindicatos e partidos políticos. E, finalmente, no século XX, é o século de conquista dos direitos sociais, entre eles a educação, a saúde, direitos trabalhistas, direitos previdenciários, né, uma série de direitos que vão sendo consolidados, né, conquistados ao longo do tempo. Então, vejam vocês, né, que lá na Inglaterra, né, a base de análise do Marshall
a construção, o conceito de cidadania, né, a construção do cidadão é algo que se dá cronologicamente, passo a passo, né, uma conquista de direitos. Obviamente que essas conquistas, todas elas envolveram lutas sociais, né, tanto é que boa parte dos direitos civis conquistados no século XVIII tem a ver com revolução. A gente não pode esquecer nunca que os ingleses cortaram a cabeça do rei, né, ainda no século XVII, né, 1640. Então é uma luta longa, dolorosa de conquista de direitos, né, que culmina no século XX com a cidadania. Então isso exatamente não quer dizer que há uma igualdade entre as pessoas, né? Pessoas ricos e pobres, a desigualdade econômica vai passar a existir. Mas com relação à cidadania, né, os direitos que essas pessoas gozam, se encontra uma certa igualdade. Então, em alguns momentos, o Marshall vai falar que o trabalhador, de certa forma, se equivale a um cavaleiro, né, porque ambos têm os mesmos direitos. Bom, os direitos não tem nada a ver com democracia, né? Então, a princípio, os direitos civis também eram restritos, como eu falei, à camada burguesa, à camada da nobreza, certo? Mas com o avanço dos direitos políticos, com o avanço do sufrágio, esses direitos tiveram que ser estendidos também a outras camadas da população. E, finalmente, os direitos sociais está relacionado àquilo que a gente poderia chamar do estado de bem-estar social, né? Um estado que vai garantir o patamar mínimo, né, de sobrevivência para os seus cidadãos. Bom, pessoal, é isso. Eu sei que essa aula está bem mambembe ainda, né? Pode melhorar muito. Eu, pessoalmente, estou aprendendo, estou estudando a como preparar videoaulas. Muitas das nossas aulas provavelmente vão ser ao vivo. Vou tentar gravar também áudios. Enfim, a gente vai ter que reaprender a lecionar. Mas é isso. Muito obrigado para vocês. Um abraço. Tchau.